Então o Renato fica em segundo lugar. Vamos Ok. para o Luiz, então. Então vamos lá. Então agora vamos lá. Desculpe aí a minha saída repentina, foi um acidente. Bom, gente, eu sou o Luiz Roberto Matos, como o Guilherme falou. Tenho um canal no YouTube, tenho um site, tenho livros publicados, tenho um programa no meu canal, né, também espiritualista. E eu vou falar aqui rapidamente sobre algumas experiências minhas, as primeiras experiências de projeção, muito rapidamente. Eu comecei a desenvolver a projeção astral consciente quando eu tinha 19 anos. Eu já vinha já alguns meses praticando Hatha Yoga, Raja Yoga, então aprendi a fazer um relaxamento, controle de respiração, fazia o pranayama com exercício de absorção de prana, exercício respiratório, né? Então fui desenvolvendo uma técnica de relaxamento com controle mental, e aí em cima disso eu criei uma técnica que depois eu batizei de dormir acordado, que consistia basicamente em controlar a minha respiração. Isso me levava um corpo a um relaxamento profundo, isso com vários dias, semanas, praticando esse relaxamento com o controle mental, eu comecei a sentir inicialmente as mãos flutuando em cima da cama, com um relaxamento já bastante avançado, né? Depois os antebraços flutuando, até que um dia eu consegui levantar pela metade, induzir, né, todo o relaxamento, sem eu dormir. Nas primeiras vezes eu dormia, mas eu insistia nesse controle mental até que eu consegui, né, o relaxamento, sentia aquela energia vibrando pelo corpo todo, que depois eu fui descobrir que chamava de EV, na época eu não sabia o que era EV, mas eu sentia isso. Então, a minha primeira saída consciente, ela não foi uma saída por inteiro. Eu saí, eu fiquei sentado, eu pensei em me levantar e fiquei sentado na cama, vi umas cores vermelhas, um abacate assim, na parede na minha frente, mas eu senti as minhas pernas presas na cama, e aí isso me deu assim, uma agonia, uma ansiedade, e eu aí voltei para o corpo e despertei. Depois eu fui entender que na época eu tinha mania de dormir, mesmo que estivesse fazendo calor, um hábito assim da infância. Eu cobria pelo menos parte da perna, né? Umas coisas lá que minha avó incutia na cabeça das crianças, de que o espírito de noite ia puxar o pé e tal. E eu cresci com aquele negócio, eu com 19 anos ainda tinha aquele hábito de cobrir parte da perna. Aquilo ficou incutido na cabeça. Então, pelo fenômeno da repercussão, eu senti a perna presa, mas se eu já tivesse entendido isso, como depois eu entendi, eu superava, como eu superei, mesmo com o pé coberto, pelo menos, depois eu passei a sair tranquilamente, sem problema. Então, a minha primeira experiência, que eu não costumo falar dessa, né? A minha primeira experiência, assim, de sair do corpo totalmente consciente, produzir a saída totalmente consciente, na verdade, eu só saí pela metade, eu fiquei presa. Aí, a seguinte, talvez algumas semanas depois, eu praticando diariamente a técnica do relaxamento, diariamente, né? Na segunda, eu já consegui produzir todo o processo do relaxamento, né, sem eu adormecer, mantendo a mente alerta, desperta, senti o EV, aquela vibração pelo corpo todo, aí me senti leve, ouvi uma voz, essa minha primeira saída completa, de um certo modo também foi assistida, eu produzi todo o processo do relaxamento para sair, né? Mas também tive um apoio, uma assistência, porque eu ouvi uma voz chamando Beto Saia, Beto Saia, Beto é o meu apelido, né? E aí eu saí, me senti leve, solto, bem solto, em cima da cama, flutuando assim em cima da cama, e aí me levantei, né? Levantei flutuando e fiquei em pé no lado da cama. Aí vi no lado da cama uma amiga minha chamada Selene, que era uma senhora que frequentava o centro espírita, que eu também estava frequentando desde o ano anterior. Essa experiência foi aí já agosto, setembro de 78, né? Desde 77 que eu estava frequentando o centro espírita, que eu conhecia a Selene. Não tinha assim nem muita intimidade, mas ela estava projetada, lógico, fora do corpo, estava no meu quarto, e ela me ajudou a sair do corpo. Só que eu, nessa primeira experiência, eu estava assim meio robótico. Eu não tinha muito controle de mim mesmo. Eu estava como se eu estivesse meio embriagado, né? Sem ter um controle. E, para meu azar, logo nessa primeira experiência, entrou um espírito que eu vi que era uma mulher, com uma aura vermelha brilhante, parecendo uma chama,
entrou assim rapidamente no meu quarto. Isso me deu um susto tremendo, né? Eu tive medo, alguém me vindo de fora devia ver assim, o olho arregalado, né? Do susto que eu tomei daquela figura vindo em minha direção, eu fiquei apavorado. E aí eu saí em direção a ela, mas assim, eu acho que como uma fuga, pensando em fugir. Mas eu passei por ela, e aí atravessei, a porta do meu quarto estava fechada, passei pela porta, parede, e fui embora, né? Subi. Então foi uma experiência curta. Essa foi a minha primeira experiência assim de saída produzida totalmente consciente. A lucidez, mais ou menos, né? Como eu disse, eu estava meio robótico, meio parecendo que eu estava dopado, tinha tomado um sedativo, estava lerdo, estava bem lerdo nessa primeira experiência. Eu tive. Essa foi a minha primeira consciente, né? Produzida a saída consciente. No ano anterior, janeiro de 77, aproveitando, estou aqui olhando o meu tempo, eu tive a minha primeira experiência de projeção astral, completa, aí lúcido, mas sem saber que era uma projeção astral, aconteceu em janeiro de 77. Um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio antes, né? Estava na fazenda, começando a ler o livro dos Médiuns de Allan Kardec, eu não tinha noção do que era projeção astral, desdobramento, nada. O livro dos Médiuns foi o primeiro livro que eu li de Allan Kardec, de Espiritismo. Não fala de projeção astral, nem de desdobramento, nada. Né? Eu estava lendo esse livro. Eu acho que por influência da leitura, eu, um dia de noite, dormindo lá no quarto, meus irmãos tinham umas camas de campanha, parecendo umas macas no quarto. E quando apagava o lampião, não tinha energia elétrica na fazenda naquele tempo, né? Quando apagava o lampião, era aquele breu total no quarto, né? Não enxergava nada. Aí eu dormia assim, aquele breu total. Só que no meio da noite eu sentia a minha cama de campanha, tipo aquela maca, alguma coisa batendo embaixo, alguma coisa batia, até que a maca voou para o alto e eu com ela, né? Fui junto, e caí em pé no chão, no espaço onde não tinha nenhuma cama no quarto. Só que aí eu estava enxergando uma luz azulada, não estava o breu que estava antes, né? Mas eu, naquele momento, eu estava achando, eu estava consciente, eu estava lúcido, mas eu não sabia que era uma projeção astral, eu não sabia que eu estava fora do corpo. Para mim, um assaltante invadiu a casa da fazenda, estava no nosso quarto. Eu era o irmão mais velho, naquele momento, dos outros irmãos mais novos no quarto, eu tinha que proteger. Naquela época, com 18 anos, era malhado, tinha feito um ano de halterofilismo, fazia um pouquinho de capoeira, defesa pessoal, pá, né? Não tinha medo assim, de qualquer coisa, só que havia uma figura no meu quarto, parecia que tinha uns 2 metros de altura, era um armário muito forte, né? E estava assim, escuro, o quarto um pouco escuro. E, para mim, ele era um invasor. Eu parti para cima dele. E aí travei uma luta corporal. Foi uma luta como se fosse uma luta física, sentindo fisicamente. Batia e apanhava, batia e apanhava. Foi uma luta. Até que eu percebi que eu não estava conseguindo vencê-lo de chute e soco. Eu peguei a minha maca e comecei a bater nele. Bati nele com aquela maca, a cama de campanha. Aí eu acordei na cama. Aí o quarto já estava no breu total de novo. O quarto estava no breu total e eu deitado na cama. Não entendi nada. Eu não fazia ideia do que era projeção astral, desdobramento, nada disso, nada. Para mim, eu interpretei como um sonho, um pesadelo. Tive um pesadelo horrível. Só no ano seguinte, 78, quando eu comecei a ler sobre projeção astral, foi que eu fui entender o que aconteceu. Foi uma experiência de projeção astral. Eu saí consciente, eu voltei consciente, né? Estava consciente, estava lúcido, mas não consciente de que estava fora do corpo. A nuance da coisa, né? Não estava consciente de que estava fora do corpo, que era uma projeção astral, que aquilo era um espírito. Para mim, era um invasor e foi uma luta física, né? Mas quando eu despertei, né? Então, essa foi a minha primeira experiência completa de saída do corpo. Consciente, lúcido, não provocada, foi involuntária e sem saber que estava saindo do corpo, né? Bem interessante. Acho que meu tempo se esgotou já, né? Vamos lá para o próximo.